Esse episódio de hoje é sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que aconteceu lá no Poço de Jacó. Também é uma passagem bem conhecida aí, né? E para contextualizar, deixa eu falar um pouco da história. Naquele tempo lá de Jesus, em torno de 27 depois de Cristo, né, há 2000 anos atrás, judeus e samaritanos, eles não se suportavam. Os judeus odiavam o povo samaritano. O povo da região de Samaria, eles eram vistos pelos judeus como um povo impuro, herege e também indigno de estar diante de Deus. Por que isso? Porque séculos antes de Jesus, Israel tinha se dividido em dois reinos, que é o Reino do Sul, né, que tinha ali como capital Jerusalém, e o Reino do Norte, que tinha Samaria como capital. Essa região do norte de Israel, que é chamada de Samaria, né, onde a capital é Samaria, ela foi então atacada, ela foi conquistada pelo Império Assírio. Isso foi por volta de 720 antes de Cristo. Olha só o tempão, né? Antes que aconteceu. E nisso, após essa conquista dos assírios, muitos israelitas eles foram levados cativos para a Síria, enquanto muitos estrangeiros vieram de lá, vieram povoar a região de Samaria. Então, nessa região ali do norte, ficou alguns israelitas puros, aqueles que não foram deportados para a Síria, e também, né, alguns desses estrangeiros que vieram. E aí essa mistura dos dois povos, dos israelitas e dos assírios, né, foi que ficou conhecida como o povo samaritano. Então, samaritano é isso, é esse povo misturado, entende? Misturado assim. E aí, isso não foi só uma mistura de pessoas, né? Uma mistura de raças diferentes, mas foi uma mistura de cultura, uma mistura de costumes, foi uma mistura de fé, de religião. Então, o judaísmo, que era a religião, né? É uma religião super antiga, ela não foi mais preservada ali, né? Nesse povo, nos samaritanos. Ela se perdeu, ela foi perdida. E é por isso que o povo judeu, eles rejeitavam os samaritanos. Por isso, um judeu, ele nem mesmo falava, não passava nem perto de um samaritano, né? Nem mesmo eles passavam naquela região de Samaria. Justamente por isso, por causa dessa rixa que eles tinham ali. E aí, quando a gente vem para esse episódio de Jesus, que era um judeu, né? Jesus era um judeu. E aí ele se encontra conversando com essa mulher que é uma samaritana. Então, só em fazer isso, essa conversa dos dois, Jesus ali já está quebrando tabus, né? Ele já está quebrando barreiras, percebe? Além do mais, a mulher de Samaria, ela era também como se fosse uma representante. Na verdade, não uma representante, mas um reflexo, essa é a palavra certa, um reflexo do povo de Samaria. Porque ela em si, pela história dela, ela carregava ali também uma rejeição, não só dos judeus, né, que era algo geral, não específico para ela, mas era algo geral, mas ela carregava essa rejeição de ser desprezada, rejeitada, esquecida, julgada pelo próprio povo dela, por causa dos erros dela, por causa das escolhas que ela fez. Ali no texto fala que ela teve 5 maridos e ia buscar água no poço ao meio-dia, né? Que era o pior horário que tinha para alguém ir buscar água, por causa do sol, por causa do calor. Ninguém ia nesse horário. Então é por isso que ela ia nesse horário, né? Porque ela não podia ficar perto de ninguém, ninguém queria ficar perto dela. Então Jesus, ele poderia ter falado com qualquer samaritano, poderia, mas ele escolhe quem? Ele escolhe a mulher que é rejeitada, desprezada, a mal falada, assim como todo o povo samaritano também era pelos judeus. Então percebe a decisão de Jesus de ir falar com essa mulher, de escolher ela para ir ter uma conversa ali? Só que o mais incrível dessa história é como Jesus atrai a mulher para escutar e para acreditar nele.
Como que ele faz isso? Ele faz isso despertando nela curiosidade, interesse. E esse é o cerne aqui desse texto e você já vai entender. Vamos lá. Jesus, ele começa pedindo para a mulher lhe dar água, né? Lhe dar de beber, lhe dar um pouco de água. E a mulher, então, ela se surpreende, ela fica intrigada. Como assim? Judeus não falam com samaritanos. Judeus nem sequer têm algum tipo de contato com o samaritano. E tu é um judeu. E eu sou uma mulher de Samaria. Como tu pode me pedir água? Como pode falar comigo? Ela fica intrigada, né? Ela fica surpresa por causa disso. Então percebe como Jesus ele gera nela essa curiosidade, ele era perspicaz, sagaz, ele usa o que ele tem ali no momento, a situação do momento para chamar a atenção dela, para fazer ela escutar ele, né? Para provocar um interesse nela por ele. E aí ele fala para ela: se você soubesse quem eu sou, teria pedido água a mim, e eu teria te dado água viva. E ela diz: mas você não tem balde e você também não tem corda? Como que iria tirar água viva do poço? E ele continua: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. E ela diz: ah, então já que é assim, me dê então da sua água. Me dê da sua água para mim não precisar mais estar vindo aqui nesse poço, nesse calorão. Ele está tentando atrair ela, chamar a atenção dela, para ela ouvir ele, para ela dar ouvidos ao que ele fala, né? Para que ela confie e acredite no que ele tem a dizer. Mas ela tá ali toda durona, né? Ela tá meia curiosa, tá ficando interessada, mas ainda assim ela não está disponível para ouvi-lo. Então Jesus, ele pega e diz assim, ó: vai chamar o seu marido. Vai lá, chame seu marido e volte aqui com ele. Sabe? Do nada. Né? Eles estão ali numa conversa sobre a água, né? Sobre tirar água do poço, sobre água viva, e Jesus do nada ele sai com essa: vai lá e traz o teu marido aqui. Só que é aí, né, que Jesus ele acerta em cheio, né? É aí que ele toca nela. Ele fala de algo que realmente incomoda ela. E é assim que ele tem a atenção dela. Ele diz assim, ó, ela diz, né? Eu não tenho marido. E ele diz, você está certa. Você já teve 5 maridos. E o homem que você está agora, ele não é o teu marido. Aí ela diz: ah, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Aqui ela começa a se abrir para ouvir qualquer coisa que ele tem a dizer. É aqui que ela começa a dar atenção, dar importância ao que ele fala. É aqui que ela passa a de fato se interessar por ele, pelas respostas que ele tem para dar para ela. E aí então ela faz uma pergunta, ó, ela ficou interessada, então ela faz uma pergunta e ela diz assim, ó: nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem é que está certo? E aí Jesus diz para ela: ninguém, ninguém está certo. Não é nem neste monte e também não é em Jerusalém. Não importa o local, não importa quem é, não importa a raça, a cor, a cultura, a religião e nem importa o que você fez no passado. Deus é espírito e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. E esse era o propósito de Jesus nessa conversa, né? Era chegar aqui, chegar nesse ponto. Eu não sei se você lembra, mas na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele também achava que Deus, achava que o reino de Deus tinha alguma coisa a ver com esse mundo. Para ele, o reino de Deus era um reino na terra, onde a terra teria a paz, onde a terra teria justiça, a terra teria prosperidade, teria felicidade, a terra teria salvação. E Jesus ele vai e diz para Nicodemos: não, Nicodemos,
O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus não tem uma cara, não tem uma forma, não está no físico. Não tem a ver com políticos, com governantes, com impostos, com a opressão de Roma, não tem a ver com a injustiça. Aí na conversa agora com a samaritana, a questão dela é a mesma de Nicodemos. Ela quer que o Messias venha para explicar tudo, para colocar tudo na mesa, né? Para acabar com essa injustiça de ter um povo que é de Deus e um outro que não é, um povo que está certo e um outro que está errado. Assim como Nicodemos, ele esperava uma libertação, uma salvação no mundo, e ela também. E aí Jesus, mais uma vez, ele repete a mesma coisa. Deus é espírito. Quem o serve com o espírito. Não importa se é homem, mulher, se é branco, preto, não importa se vai no templo ou não vai, se vai para o monte ou não vai. Em Deus não tem essa divisão. Deus é espírito e espírito é integridade, é o mesmo, é uma coisa só, é Deus. A mensagem de Jesus era a mesma. Aqui nessa conversa não tem nada de diferente do que a conversa com Nicodemos. E se agora, por um acaso, você for ter ali uma conversa com Jesus, a resposta que ele vai te dar vai ser a mesma que ele deu ali para Samaritana e para Nicodemos. Não tem diferença. A resposta dele é: não tem separação. Deus é espírito. O reino de Deus é espírito. Sabe que eu quase não fiz esse podcast com esse tema aqui da Samaritana. Mas essa questão de gerar curiosidade é o que mais me chamou a atenção aqui. Porque Nicodemo, se você for ver, ele foi ter uma conversa com Jesus à noite, às escondidas ali, porque estava muito intrigado com as coisas que Jesus fazia e dizia. Ele estava curioso demais. E essa curiosidade nele gerou interesse por Jesus, gerou uma disposição de sentar e ouvir Jesus. E quando eu digo ouvir, eu estou falando de se abrir, é escutar verdadeiramente, é dar atenção, é querer a resposta que ele vai dar, é querer saber o que ele tem a dizer, é estar de mente aberta. E aí na história da samaritana, ela não conhecia Jesus, né? Ela não estava acompanhando ele como Nicodemos, ela não tinha visto ele, né? Assim como Nicodemos antes. Então, Jesus, ao se encontrar com ela, o que ele faz? Ele provoca ela, né? Ele faz ela ficar curiosa, faz ela querer saber mais, faz ela querer ouvir o que ele tem a dizer. Por que isso? Porque se não tiver uma disponibilidade minha em te ouvir, o que tu fala vai entrar de um lado e vai sair de outro. Eu preciso querer ouvir, eu preciso querer saber, eu preciso me abrir para aceitar. E aí, na aceitação, é que eu vou poder sair por aí falando do que eu aceitei, do que vi, do que compreendi, do que realmente é. Do contrário, vai ser só interpretação. É diferente a aceitação de interpretação. Ou seja, essa sede que Jesus provocou nela, por ele, é a sede que agora ela vai provocar em Samaria, no povo dela. A história que começou com uma mulher sedenta por água de um poço, né, pela água de um poço, ela termina com uma cidade sedenta por Jesus. E eu posso agora finalizar dizendo que nós somos saciados conforme a nossa sede por Deus, né? A nossa sede pela verdade. Quanto mais eu tenho sede, mais eu bebo dessa água.